Acho que agora vai. Palavras ou imagens? O que vale mais? Usamos palavras e imagens para registrar, entender e ser entendido, para expressar uma ideia ou conseguir uma determinada reação do outro. Olha à sua volta, o que você vê? Para responder isso, você provavelmente terá que usar palavras para expressar algo que vem à sua mente quando você vivencia o mundo à sua volta. Tudo que pode ser presenciado, experimentado, decodificado através dos seus sentidos. E desses sentidos, o mais usado não é Wanda, mas a visão. Why would you think that? Usamos palavras em função do que pensamos, imaginamos e experimentamos. Desde nossas origens, queremos registrar, contar histórias. Passar adiante os fatos conforme nós vivenciamos eles. Só o ser humano tem a capacidade de simbolizar, olhar para o mundo e criar signos para poder interagir com esse mundo, representá-lo e, através deles, criar mensagens. O nome desse processo de significação, de gerar significado, chamamos de semiose. E você pode saber um pouquinho mais sobre eles nos meus vídeos sobre semiótica, eu vou deixar o link aqui em cima. Quando começamos a simbolizar, ou seja, criar símbolos para representar não necessariamente aquilo que vimos, mas a nossa própria interpretação dos fatos, estamos sempre criando imagens mentais referenciais para poder entender o que vivenciamos. Essas imagens que vemos e referenciamos fazem parte de nossa interação natural com o mundo. Ninguém nasce lendo nem escrevendo, mas antes de tudo, vendo, escutando, cheirando e tocando. Por isso, tendemos a valorizar mais as imagens que as palavras. Todos os dias observamos as milhares de microexpressões humanas que determinam que algo é real. Vemos cores e isso indica algo pra gente. Olhamos os movimentos das pessoas e eles expressam algo. As pessoas conversando, falando e a forma como elas falam diz muito mais sobre o que elas estão dizendo do que o que elas realmente estão dizendo. Somos seres visuais, porém, normalmente interpretamos mal aquilo que vemos. Por exemplo, antigamente, quando a gente tinha acabado de descer das árvores, toda a nossa vivência na natureza selvagem era pautada em sobreviver antes de qualquer coisa. Então estávamos lá no meio da floresta e víamos uma moita se mexendo. Poderia ser um animal selvagem, um animal inofensivo ou até mesmo o vento. Porém, em segundos precisávamos interpretar para poder reagir adequadamente. Para concluir isso, precisamos de mais dados. Tem algum cheiro, algum som que possa dar contexto para o que a gente está vendo? Isso era a diferença entre sobreviver ou não. Hoje em dia, a tendência é reagirmos da mesma forma. Vemos alguém de cara fechada e logo a gente interpreta que aquela pessoa ali é algum perigo. Ou então essa pessoa está brava comigo, não gostou muito do que eu disse, quando na verdade pode ser que não seja nada disso. Ela simplesmente pode não estar tendo um bom dia. Ou seja, o que vemos sempre gera interpretações e generalizações. Por isso o estudo da sintaxe visual é tão importante, gente. Porque assim como no texto, existem regras para lermos e interpretarmos imagens. Aqui nesse livro da Martine Joly, Introdução à Análise da Imagem, um dos melhores livros sobre análise de imagem que você vai encontrar, você aprende sobre como ler e interpretar imagens. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Todos os tipos de imagem precisam de alfabetismo visual, para que o ato de ver reforce o conhecimento. Entender as conotações e denotações, os elementos do plano icônico que quando crianças a gente entende tão bem, mas quando nos tornamos adultos acabamos por esquecer. Existe uma complexidade na inteligência visual. A mensagem visual possui uma anatomia que envolve o representacional, ou seja, aquilo que podemos ver e identificar no ambiente e na nossa experiência, o abstrato, que são os elementos visuais básicos como cores e formas, e o simbólico, que é aquilo que o homem cria para significar algo. E aí entra a importância das palavras. Quando você está lendo sobre um fato e olha para uma fotografia, aquela fotografia pode ter sido direcionada pelo olhar do fotógrafo para representar algo. Para entender o fato, você precisa de contexto. E o que dá contexto são as palavras. Toda palavra lida vai criar um referencial visual na sua mente para você conseguir entender aquilo que está sendo visto, falado ou escrito. Em semiótica, essa imagem mental chamamos de objeto do signo. Se for um fato, você busca imagens reais, um referencial real. São ícones, um referencial icônico. Se for ficção ou literatura, por exemplo, você vai imaginar, como nos filmes, onde os personagens são criados baseados na descrição dos livros. E as palavras também são imagens. São signos gráficos simbólicos que chamamos de legissignos. Elas precisam seguir uma regra para fazerem sentido para quem lê. E a gente sabe a dificuldade de aprender a usar essas regras, para que todos possam ser entendidos
da mesma maneira. Por isso dizemos que uma imagem vale mais que 1000 palavras, porque as imagens têm essa tendência natural e objetiva de causar mais impacto na mensagem. É por isso que designers lidam com tipos como se elas fossem imagens, porque realmente são. Mas a importância da palavra na comunicação é enorme e é primordial, pois ela dá contexto, profundidade e significado para as imagens representadas. Então agora vamos fazer um rápido exercício. Se vocês olharem para esse anúncio que só contém imagem e não texto, quem vocês acham que está anunciando e qual o objetivo da peça? Pausa o vídeo, pensa por um tempo, anota e depois volta aqui. Agora dá uma olhada na peça, com a marca e o slogan. O que você anotou bate com o que a peça está querendo representar? Se esse anúncio não tivesse esse texto, esse slogan e essa marca dando contexto, ainda faria sentido? O texto na comunicação funciona sempre como uma ancoragem, dando contexto e sentido para a imagem. Lembrando que na ciência da comunicação, as imagens também são textos a serem lidos. E eu termino aqui não respondendo, mas perguntando para vocês o que vale mais, imagens ou palavras? E por quê? Então deixe sua resposta aqui nos comentários, sintam-se abraçados e até a próxima vez.